desviado e desigrejado. Pede o seu pastor para te explicar esses 6 textos aqui, porque o crente não entende. Para ele, igreja é a placa, a denominação, as 4 paredes, o lugar que ele frequenta. Então, se eu não estou numa denominação, eu estou fora da igreja. Se eu não pertenço a uma placa, se eu não frequento 4 paredes, eu estou fora da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Quem crê em Cristo no Evangelho faz parte da igreja de Deus. Não é quem frequenta uma placa ou 4 paredes. Vamos lá os 6 versículos. Salomão, quando ele estava para construir a casa para Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6, ele vai dizer assim: eu vou construir uma casa para Deus, mas os céus não podem conter Deus, e os céus dos céus não podem contê-lo. Como uma casa conteria Deus? Deus não cabe numa casa. Não há uma casa que possa caber Deus. Ok? Pede para te explicar esse texto. Pede para explicar também Mateus capítulo 7, verso 47 e 48, que diz o seguinte: Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas com mãos de homens. Ok? Então sair da casa não é sair da igreja. Ok? Mateus 17, 24. O Senhor que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Ok? Vamos ao 4º texto. 1 Coríntios 6, 19. Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós, habita em você? O seu corpo é que é o templo. 1 Pedro capítulo 3, verso 21 vai dizer o seguinte: a casa de Deus não é construída de pedras, de tijolo ou da natureza, mas pedras vivas, que sou eu e você. As pedras vivas que somos eu e você que é a casa de Deus. Pedra que vive que é a casa de Deus. E Hebreus 3, 6 vai dizer o seguinte: a casa de Deus sois vós. Então esses 6 textos aí, ok? Agora preste atenção, querido. Porque saiu da igreja, porque é desigrejado, porque é desviado, porque não frequenta uma placa, porque não frequenta uma denominação. Tem outros textos? Tem, mas eu deixei esses 6 aí para você entender que a igreja não é a placa, a igreja não é a denominação, a igreja não é o lugar que se frequenta, o templo sou eu, não tem como eu sair de mim, ok? Agora aquilo que eu vivo falando, comece a pregar o evangelho, pare de enganar, pare de manipular, pare de prometer o que Deus não promete, pare de falar o que Deus não falou, para de dizer que é pecado aquilo que Deus não diz que é, pare de extorquir as pessoas, sem nada acontecer, do jeito que vocês prometem, que as pessoas vão parar de sair das igrejas de vocês. Comece a pregar o verdadeiro evangelho, que vai parar de sair da igreja de vocês, entendeu? O cara saiu da placa, ele saiu da denominação, ele saiu do prédio, da construção, do CNPJ, mas ele não saiu da igreja. A igreja não é essas coisas, ou não são essas coisas, entendeu isso aí? Um abraço, fique com Deus.